Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. Então, hoje eu desejo conversar com vocês sobre a questão das influências que nós sofremos dos espíritos desencarnados. Vamos lá, então? Bom, gente, isso aí eu acho que a gente já conversou sobre esse assunto ou passamos por esse assunto em outros momentos. Mas eu penso que seja bem interessante nós relembrarmos esse tema. A verdade é que todos nós, quando estamos encarnados, sofremos influências espirituais, sim. É claro que quanto mais equilibrados nós conseguimos nos manter, quanto mais centrados, quanto mais em conexão com a energia de Deus, aquelas influências terminam sendo bem menos frequentes, num número e num grau bem mais ameno, digamos assim. Por isso que a gente sempre comenta que a pessoa, ao despertar de manhã, já deve fazer a sua conexão com Deus, as suas orações, e deve reativar essas orações, essas conexões, essa linha direta com o Pai Maior ao longo do dia, por diversas vezes, e que à noite, antes de dormir, também faça lá a sua conexão com Deus, faça o seu realinhamento ali, para que possa garantir uma noite de sono que possa ser encaminhado para uma colônia espiritual, para uma escola na espiritualidade e que não fique por aí de bobeira indo a lugares com uma energia pouco adequada, digamos assim. Então, todos nós, ao longo do dia, nós temos muitos estímulos, nós passamos por muitas situações. Sem contar que todos nós já temos o nosso padrão vibratório, mas aquele que nos define, aquele que já é uma característica nossa, certo? Então, tem algumas pessoas que são mais conectadas com Deus, já tem uma energia mais elevada, né? São pessoas que vibram normalmente no bem querer, né? Pessoas bem bondosas, cheias de compaixão no seu coração e que poucas vezes baixam a sua frequência energética, né? Agora também existem aqueles que, muito embora acordem de manhã, façam lá a sua conexão com Deus, mas que no decorrer do dia, apesar de terem feito lá suas orações matinais, já sai na primeira esquina, já briga no trânsito, já xinga o motorista do carro que estava cruzando a sua frente, já se estressa com um colega de trabalho, a mulher se estressa com o marido com o filho e assim por aí vai, né? Esse tipo de situação baixa a nossa vibração, né? Sim, nós temos que fazer um exercício grande para nos mantermos numa vibração mais elevada, porque esse tipo de situação faz com que a nossa vibração baixe. E quando a nossa vibração baixa, o que acontece? Esses espíritos que estão aí de bobeira, esses espíritos chegados aí numa baderna, numa bagunça, muitas vezes eles não têm nenhum processo de dívida ou resgate diretamente com a gente, mas a nossa vibração ao baixar, o que acontece? Eles estabelecem ali uma sintonia, nós estabelecemos uma sintonia com eles. E aí eles estão afim ou de uma bagunça, ou de uma brincadeira de mau gosto, ou de atrapalharem mesmo porque estão de mal com a vida deles na pátria espiritual, seja lá pelo motivo que for, eles encostam ali e começam a nos atrapalhar, né? Começam a nos influenciar. Então, aquele nosso sentimento de indignação com aquele motorista que cruzou a nossa frente no trânsito começa a ficar exacerbada, mais elevada. E aí, daquela indignação inicial, eu já passo por uma coisa muito maior. E aí eu já vou levando aquela energia de irritabilidade mais à frente.
e aí eu começo a brigar com o motorista, eu sigo o motorista, eu começo a destratar o motorista do carro que cruzou a minha frente, e muitas vezes isso vai acarretando coisas bem dramáticas. Assim também com outras questões de outros relacionamentos, outras diferenças, outras brigas, outras discórdias, situações que a gente termina muitas vezes alimentando um desconforto, uma irritabilidade por alguém, porque ficam ali instigando, inspirando os nossos pensamentos, nos levando, nos tendenciando a pensarmos de forma negativa. Então a influência vai crescendo, eles vão colocando fermento ali nos nossos sentimentos negativos e aquilo vai crescendo, porque a gente vai perdendo a conexão com o nosso melhor lado, com o nosso lado mais sublime, o nosso lado melhorzinho, mais elevado, mais conectado com Deus. Então, por isso que a gente sempre diz que nós devemos reativar aí a nossa conexão com Deus diversas vezes por dia. Nós devemos deixar que a luz de Deus nos banhe, nos envolva diversas vezes por dia. Por isso que nós não devemos levar adiante brigas, discussões, desavenças. Houve um desentendimento, não alimente aquele desentendimento, não coloque, como se diz popularmente, lenha na fogueira, não coloque fermento naquilo ali, porque você está abrindo uma sintonia para espíritos que estejam ali a fim de atrapalhar não só a sua vida, mas porque aquilo ali termina sendo um prazer para eles. E logicamente que se nós tivermos espíritos obsessores com processos de obsessão diretamente ligados a nós, é um prato cheio para eles também. Eles vão com certeza terminar, como se diz popularmente, enfiando o dedo nas nossas feridas e acentuando ali um processo obsessivo em cima da gente. Então, sim, meus queridos, nós sofremos, sim, influências dos espíritos, e essa influência ela termina sendo proporcional ao nosso nível de autocuidado e autoconexão com Deus. Então, quanto mais conectados estivermos com Deus, quanto mais alinhados à energia de Deus, quanto mais conectados com o bem, com o nosso equilíbrio, com o nosso centramento, com o nosso propósito de estarmos fazendo o bem sem olhar a quem, quanto mais estivermos empenhados em sermos bons, em estarmos fazendo bem, mais distantes nós ficamos dessas baixas vibrações. Então, também dias que nós buscamos estarmos mais centrados, mais equilibrados, mais conectados com momentos de serenidade, isso também nos auxilia a que nós estejamos nos mantendo mais afastados da influência desses espíritos, muitas vezes brincalhões, aqueles espíritos meio assim, como a gente fala popularmente, os espíritos de porco, né, que ficam ali querendo infernizar a vida da gente por não terem outra coisa melhor para fazer, né? E com relação a esse tipo de situação, se você percebe que está sofrendo algum tipo de influência porque você baixou a vibração, faça uma oração, faça sua reconexão com Deus, com os bons amigos espirituais, e ao perceberem influências, ao sentirem que ali tem coisas que não são só suas, que são coisas que estão chegando, né? Quando você consegue perceber que existe alguma influência, faça uma oração em voz alta, peça a presença dos amigos espirituais que passem ali uma energia de acolhimento, de carinho, de bem-querer, levando, envolvendo esses irmãozinhos aí para um bom socorro na pátria espiritual. Então, minha conversa com vocês hoje era sobre esse assunto. Espero que todos vocês tenham uma noite abençoada, muita energia de amor, carinho e bem-querer. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.